Havia desaparecido. Ela mal conseguia acreditar no que seus sentidos lhe diziam. Ela havia dormido por horas. O fogo estava apagado e ainda assim ela e o cavalo estavam seguros e vivos. E não havia sinais de feras selvagens por perto. E, melhor de tudo, o sol brilhava, apontando o caminho reto para o leste. Apressadamente, ela comeu algumas mordidas de suas preciosas rações, que, com um gole de água, constituíam seu café da manhã. Então, ela selou o cavalo e montou. Já sentia que estava praticamente segura em Villiostal. Possivelmente, no entanto, ela teria revisado suas conclusões se tivesse visto os dois pares de olhos observando cada um de seus movimentos atentamente de diferentes pontos no mato. Leve e despreocupada, a garota atravessava a clareira em direção ao arbusto quando, bem à sua frente, dois olhos amarelos esverdeados encaravam, redondos e terríveis. Uma cauda castanha se agitava nervosamente e grandes patas acolchoadas se preparavam sob um corpo esbelto para um salto poderoso. O cavalo estava quase na borda do arbusto quando o leão, lançou-se pelo ar. Ele atingiu o ombro direito do animal no instante em que ele se erguia, aterrorizado, para se virar em fuga. A força do impacto lançou o cavalo para trás, ao chão, tão rapidamente que a garota não teve oportunidade de se livrar, mas caiu no chão junto com seu cavalo, com a perna esquerda presa sob o corpo dele. Aterrorizada, ela viu o rei das feras abrir suas poderosas mandíbulas e agarrar a criatura gritando pelo pescoço. As grandes mandíbulas se fecharam. Houve um breve esforço enquanto Numa sacudia sua presa. Ela podia ouvir as vértebras se quebrarem enquanto os poderosos dentes as trituravam. E então os músculos de seu fiel amigo relaxaram na morte. Numa agachou-se sobre sua caça. Seus olhos aterradores fixaram-se no rosto da garota. Ela podia sentir seu hálito quente em sua bochecha e o odor do vapor fétido a nauseava. Por aquilo que pareceu uma eternidade para a garota, os dois ficaram se encarando e então o leão soltou um rugido ameaçador. Nunca antes Berta Kircher estivera tão aterrorizada, nunca antes ela tivera motivo para tanto terror. Ao seu lado, estava uma pistola, uma arma formidável para enfrentar um homem, mas realmente insignificante para ameaçar a grande fera diante dela. Ela sabia que, na melhor das hipóteses, isso apenas o irritaria, e ainda assim ela pretendia vender sua vida caro, pois sentia que devia morrer. Nenhuma ajuda humana poderia ter servido de algo, mesmo que estivesse presente para se oferecer. Por um momento, desviou o olhar da fascinação hipnótica daquele rosto horrível e respirou uma última oração ao seu Deus. Ela não pedia ajuda, pois sentia que estava além até mesmo do socorro divino, apenas pedia que o fim chegasse rapidamente, e com o menor sofrimento possível. Ninguém pode prever o que um leão fará em qualquer emergência. Este, por um momento, lançou um olhar furioso e rosnou para a garota, e depois começou a se alimentar do cavalo morto. Fraulein Kircher hesitou por um instante, então tentou puxar a perna com cuidado debaixo do corpo de sua montaria, mas não conseguiu movê-la. Ela aumentou a força de sua tentativa e Numa levantou o olhar de sua refeição para rosnar vivamente. A garota desistiu. Esperava que ele saciasse a fome e depois fosse embora para se recolher, mas não podia acreditar que ele a deixaria viva ali. Sem dúvida, ele arrastaria os restos de sua presa para o mato para escondê-los. Como não havia dúvidas de que ele a considerava parte de sua caça, certamente voltaria por ela, ou possivelmente a arrastaria primeiro e a mataria. Numa voltou a se alimentar. Os nervos da garota estavam à beira do colapso. Ela se admirava por não ter desmaiado sob a tensão do terror e do choque. Lembrou-se de que muitas vezes desejara ver um leão, de perto, caçar e se alimentar. Deus, como seu desejo havia sido realizado de maneira tão realista. Invamente ela se lembrou de sua pistola. Ao cair, o coldre tinha se deslocado, de modo que a arma agora estava debaixo dela. Muito lentamente ela estendeu a mão para pegá-la, mas, ao fazer isso, foi obrigada a erguer o corpo do chão. Instantaneamente o leão se despertou. Com a rapidez de um gato, ele alcançou o corpo do cavalo e colocou uma pata pesada e com garras sobre seu peito, esmagando suas costas contra a terra, enquanto rosnava e cerrava os dentes de forma horrível. Seu rosto era a imagem de uma raiva horrível encarnada. Por um momento nenhum dos dois se moveu, e então, por trás dela, a garota ouviu uma voz humana emitindo sons bestiais. Numa de repente levantou o olhar do rosto da garota para o objeto além dela. Seus rosnados aumentaram para rúgidos enquanto ele recuava, rasgando a frente da cintura da garota quase do corpo com suas longas garras, expondo seu busto branco, que por algum milagre de acaso as grandes garras não tocavam. Tarzan dos macacos tinha testemunhado todo o encontro desde o momento em que Numa havia saltado sobre sua presa. Por algum tempo antes disso, ele havia observado a garota, e depois que o leão atacou, a princípio ele pensou em deixar Numa fazer o que quisesse com ela. O que ela era? Se não uma odiada alemã, além disso, uma espiã. Ele a tinha visto na sede do General Kraut, em conferência com o Estado-Maior alemão,
e novamente a tinha visto dentro das linhas britânicas, disfarçada de oficial britânica. Foi esse último pensamento que o levou a intervir. Sem dúvida, o general Jansons ficaria feliz em encontrá-la e interrogá-la. Ela poderia ser forçada a revelar informações valiosas para o comandante britânico antes que Suns a mandasse fuzilar. Tarzan tinha reconhecido não apenas a garota, mas também o leão. Todos os leões podem parecer iguais para você e para mim, mas não é assim para aqueles íntimos da selva. Cada um tem suas características individuais de rosto, forma e jeito de andar tão definidas quanto as que diferenciam os membros da família humana. E além disso, as criaturas da selva têm um teste ainda mais preciso, o do cheiro. Cada um de nós, homem ou fera, tem seu odor peculiar, e é principalmente por isso que as feras da selva, dotadas de poderes miraculosos de olfato, reconhecem os indivíduos. É a prova final. Você a viu demonstrada 1000 vezes. Um cachorro reconhece sua voz e olha para você. Ele conhece seu rosto e sua figura. Bom, não pode haver dúvida em sua mente de que é você, mas ele está satisfeito. Não, senhor, ele precisa se aproximar e cheirá-lo. Todos os outros sentidos dele podem falhar, mas não o olfato, e assim ele confirma com positividade pelo teste final. Tarzan reconheceu Numa como aquele a quem ele havia colocado a focinheira com a pele de horta, o javali como aquele que ele havia conduzido por uma corda durante 2 dias e, finalmente, soltado em uma trincheira alemã na linha de frente, e ele sabia que Numa o reconheceria, que ele se lembraria da lança afiada que o havia levado à submissão e obediência. E Tarzan esperava que a lição que ele havia aprendido ainda permanecesse com o leão. Agora ele avançou chamando Numa na língua dos grandes macacos, avisando-o para ficar longe da garota. É questionável se Numa, o leão, o entendeu, mas ele compreendeu a ameaça da lança pesada que o Tarmangari carregava tão pronta em sua mão direita marrom. E então recuou, rosnando, tentando decidir em seu pequeno cérebro se atacaria ou fugiria. O homem macaco avançou sem nunca fazer uma pausa, direto para o leão. Vá embora, Numa, gritou ele, ou Tarzan vai amarrá-lo novamente e levá-lo pela selva sem comida. Veja a ara de minha lança. Lembra-se de como sua ponta cravou em você e como com o cabo eu bati em sua cabeça. Vá, Numa, eu sou Tarzan dos macacos. Numa enrugou a pele do rosto em grandes dobras, até que seus olhos quase desapareceram. E ele rosnou e rugiu e rosnou e rosnou novamente. E quando a ponta da lança finalmente se aproximou bastante dele, ele atacou-a ferozmente com sua pata armada, mas recuou. Tarzan passou por cima do cavalo morto, e a garota deitada atrás dele olhou, com os olhos arregalados, para a figura altiva que afastava deliberadamente um leão enfurecido de sua presa. Quando Numa se afastou alguns metros, o homem macaco chamou a garota de volta em perfeito alemão. Você está gravemente ferida. Acho que não. Ela respondeu, mas não consigo tirar meu pé debaixo do meu cavalo. Tente novamente, ordenou Tarzan. Não sei por quanto tempo posso segurar Numa assim. A garota lutou freneticamente, mas, por fim, recostou-se sobre o cotovelo. É impossível. Ela gritou para ele. Ele recuou devagar até estar novamente ao lado do cavalo, quando se abaixou e agarrou o cinchamento, que ainda estava intacto. Então, com uma mão, levantou o cadáver do chão. A garota se libertou e se pôs de pé. Você consegue andar? Perguntou Tarzan. Sim, disse ela, minha perna está dormente, mas não parece estar machucada. Bom, comentou o homem macaco. Recuem devagar atrás de mim, não façam movimentos bruscos. Acho que ele não vai atacar. Com a máxima cautela, os dois recuaram em direção ao arbusto. Numa permaneceu parado por um momento, rosnando, e então o seguiu, lentamente. Tarzan se perguntou se ele iria além de sua caça ou se pararia ali. Se ele o seguisse adiante, então poderiam tentar uma investida, e se Numa atacasse, era muito provável que ele pegasse um deles. Quando o leão alcançou a carcaça do cavalo, Tarzan parou, e Numa também, como Tarzan havia pensado, e o homem macaco esperou para ver o que o leão faria em seguida. Ele os observou por um momento, rosnou com raiva e então olhou para a carne tentadora. Logo se agachou sobre sua caça e voltou a se alimentar. A garota respirou aliviada enquanto ela e o homem macaco retomavam sua lenta retirada, com apenas olhares ocasionais do leão. E quando finalmente alcançaram a moita, se viraram e entraram nela. Ela sentiu uma tontura repentina que a fez cambalear e quase cair. Não fosse Tarzan tê-la segurado. Foi apenas um instante antes de ela recuperar o controle de si mesma. Não pude evitar, disse ela, meio se desculpando. Estive tão perto da morte, uma morte tão horrível que isso me abalou por um instante, mas agora estou bem. Como posso alguma vez agradecer a você? Foi tão maravilhoso, você não parecia ter medo da criatura terrível nem um pouco. Ainda assim, ele tinha medo de você. Quem é você? Ele me conhece, respondeu Tarzan, severamente. É por isso que ele me teme. Ele estava de pé, encarando a garota agora,
e pela primeira vez teve a chance de observá-la de frente e de perto. Ela era muito bonita, isso era inegável, mas Tarzan percebe a sua beleza apenas de maneira subconsciente. Era superficial, não envolvia sua alma, que devia ser negra como o pecado. Ela era alemã, uma espiã alemã. Ele a odiava e desejava apenas sua destruição, mas escolheria a forma de fazê-lo de modo que causasse o maior dano à causa inimiga. Ele viu os seios nus dela, onde Numa havia rasgado suas roupas, e ali balançando contra a carne macia e branca. Ele viu aquilo que trouxe um súbito senho de surpresa e raiva ao seu rosto, o medalhão de ouro com diamantes de sua juventude, o símbolo de amor que havia sido roubado do peito de sua companheira por Schneider. O Uno. A garota viu o senho, mas não o interpretou corretamente. Tarzan agarrou-a bruscamente pelo braço. Onde você conseguiu isso? Ele exigiu, enquanto arrancava a joia dela. A garota se ergueu em toda a sua altura. Tire sua mão de mim, ela exigiu, mas o homem-fera não deu atenção às suas palavras, apenas a segurando com mais força. Responda-me, ele falou com severidade. Onde você conseguiu isso? O que isso tem a ver com você? Ela retrucou. É meu. Ele respondeu. Diga-me quem te deu isso ou eu vou te devolver para Numa. Você faria isso? Ela perguntou. Por que não? Ele indagou. Você é uma espiã e espiãs devem morrer se forem pegas. Então você ia me matar. Eu ia te levar para a sede. Lá eles cuidariam de você. Mas Numa pode fazer isso com a mesma eficácia. Qual você prefere? Hauptmann Fritz Schneider me deu isso. Ela disse. Então será a sede, disse Tarzan. Venha! A garota se movia ao seu lado pelo arbusto, e o tempo todo sua mente trabalhava rápido. Eles estavam se movendo para o leste, o que lhe convinha. Enquanto continuassem a seguir para o leste, ela ficava feliz por ter a proteção do grande selvagem branco. Ela especulou muito sobre o fato de que sua pistola ainda balançava no quadril. O homem deve estar louco por não ter tirado isso dela. O que te faz pensar que sou uma espiã? Ela perguntou após um longo silêncio. Eu te vi no quartel-general alemão, respondeu ele. E depois novamente dentro das linhas britânicas. Ela não podia deixá-lo levá-la de volta para eles. Ela precisava chegar a Villeustal imediatamente, estava determinada a fazê-lo, mesmo que tivesse que recorrer à sua pistola. Ela lançou um olhar lateral para a figura alta. Que criatura magnífica! Mas, ainda assim, ele era um bruto que a mataria ou faria matá-la se ela não o matasse. E o medalhão? Ela precisava recuperá-lo. Ele não podia deixar de chegar a Villeustal. Tarzan agora estava 1 ou 2 passos à sua frente, pois o caminho era muito estreito. Cautelosamente, ela sacou sua pistola. Um único tiro seria suficiente, e ele estava tão perto que ela não poderia errar. Enquanto ela organizava tudo em sua mente, seus olhos se fixaram na pele morena com os músculos graciosos ondulando por baixo, nos membros perfeitos, na cabeça perfeita e na postura que um rei orgulhoso de antigamente poderia ter invejado. Uma onda de repulsa pelo ato que contemplava invadiu-a. Não. Ela não podia fazê-lo, no entanto. Precisava ser livre e recuperar a posse do medalhão. E então, quase cegamente, ergueu a arma e golpeou Tarzan pesadamente na parte de trás da cabeça com a coronha. Como um boi derrubado, ele caiu ali mesmo. Capítulo 6. Vingança e misericórdia. Foi 1 hora depois que Cheta, a pantera, caçando, por acaso olhou para o céu azul, onde sua atenção foi atraída por Ska, o abutre, circulando lentamente acima do mato a 1 quilômetro de distância e a favor do vento. Por um longo minuto, os olhos amarelos olharam fixamente para o horrível pássaro. Eles viram-se mergulhar e subir novamente para continuar seu círculo ameaçador. Nesses movimentos, sua astúcia leu aquilo que, embora óbvio para Cheta, sem dúvida não teria significado nada para você ou para mim. O gato caçador supôs que, no chão sob Ska, havia algum ser vivo de carne, ou uma besta se alimentando de sua presa, ou um animal moribundo que Ska ainda não ousava atacar. De qualquer forma, poderia ser carne para Cheta. E assim o felino cauteloso seguiu por uma rota sinuosa, em pés macios e acolchoados que não emitiam som, até que o asvogel em círculo e sua presa pretendida estavam a favor do vento. Então, farejando cada zéfiro errante, Cheta, a pantera, avançou cautelosamente, e ele não havia avançado muito antes que suas narinas afiadas fossem recompensadas com o cheiro de homem Tarmangani. Cheta fez uma pausa. Ele não era um caçador de homens. Era jovem e estava em sua melhor fase, mas sempre antes ele havia evitado essa presença odiada. Recentemente, ele se acostumara mais com isso, com a passagem de muitos soldados por sua antiga área de caça, e como os soldados haviam afugentado grande parte das presas de que Cheta costumava se alimentar, os dias tinham sido escassos, e Cheta sentia fome. O céu circulante sugeria que aquele Tarmangani poderia estar indefeso e prestes a morrer, caso contrário, o Sa não teria se interessado por ele,
tornando-o uma presa fácil para Cheetah. Com essa ideia em mente, o gato retomou sua perseguição. Logo ele atravessou o mato denso e seus olhos amarelos verdeados repousaram, triunfantes, sobre o corpo de um Tarmangani quase nu, deitado de bruços em uma trilha estreita para a caça. Numa, satisfeito, levantou-se do cadáver do cavalo de Beta Kircher e agarrou o corpo parcialmente devorado pelo pescoço, arrastando-o para o mato. Então começou a se dirigir para leste, em direção à toca onde havia deixado sua companheira. Estando desconfortavelmente cheio, estava inclinado a sentir sono e longe de ser beligerante. Movia-se lentamente e majestosamente, sem nenhum esforço para fazer silêncio ou se esconder. O rei caminhava ao ar livre, sem medo. Com um olhar ocasionalmente régio para a direita ou para a esquerda, ele avançou por uma trilha estreita de caça até que, numa curva, parou abruptamente ao se deparar com o que estava diante dele Cheetah, a pantera, aproximando-se furtivamente do corpo quase nu de um Tarmangani deitado com o rosto virado para o chão, na poeira profunda do caminho. Numa fitou intensamente o corpo silencioso na poeira. O reconhecimento surgiu. Era seu Tarmangani. Um baixo rosnado de advertência ressoou em sua garganta e Cheetah parou, com uma pata sobre as costas de Tarzan, e se voltou de repente para encarar o intruso. O que se passava naquelas mentes selvagens? Quem poderia dizer? A pantera parecia debater a sabedoria de defender sua descoberta, pois rosnava horrivelmente como se estivesse avisando numa para se afastar da presa. E numa, estaria a ideia de direitos de propriedade dominando seus pensamentos. O Tarmangani era dele, ou ele era do Tarmangani. Acaso o grande macaco branco não o havia dominado e subjugado, e, além disso, não o havia alimentado? Numa lembrava-se do medo que sentirá desse homem coisa e de sua lança cruel, mas nas mentes selvagens o medo é mais propenso a gerar respeito do que ódio, e assim Numa percebeu que respeitava a criatura que o havia subjugado e dominado. Ele viu Cheetah, sobre quem olhava com desprezo, atrever-se a molestá-lo, o mestre do leão. Somente o ciúme e a ganância poderiam ter sido suficientes para levar Numa a afastar Cheetah, mesmo que o leão não estivesse com fome suficiente para devorar a carne que assim arrancava do gato menor. Mas, além disso, havia no pequeno cérebro dentro da cabeça maciça um senso de lealdade, e talvez fosse isso que fez Numa avançar rapidamente, rosnando, em direção a Cheetah que cuspia. Por um momento, o último manteve sua posição com as costas arqueadas e o rosto rosnando, para o mundo todo como um grande gato malhado. Numa não estava com vontade de lutar, mas a visão de Cheetah ousando disputar seus direitos acendeu seu cérebro feroz em fogo súbito. Seus olhos arredondados brilhavam de raiva, sua cauda ondulante esticava-se rígida enquanto, com um rugido terrível, ele avançava contra esse vassalo presunçoso. Veio de forma tão súbita e de uma distância tão curta que Cheetah não teve chance de se virar e fugir do ataque. E assim ele o enfrentou com garras arranhando e mandíbulas cerradas, mas as probabilidades estavam todas contra ele. Aos dentes maiores e às mandíbulas mais poderosas de seu adversário somavam-se enormes garras e a predominância do grande peso do leão. No primeiro choque, Cheetah foi esmagado, e embora ele deliberadamente caísse de costas e levantasse suas poderosas patas traseiras sob Numa com a intenção de eviscerá-lo, o leão antecipou. Ao mesmo tempo, fechou suas terríveis mandíbulas sobre a garganta de Cheetah. Acabou rápido. Numa se levantou, sacudindo-se, e ficou sobre o corpo dilacerado e mutilado de seu inimigo. Seu próprio pelo lustroso estava cortado, e o sangue vermelho escorria pelo seu flanco, embora fosse apenas um ferimento menor. Isso o irritou. Ele encarou a pantera morta então, em um acesso de fúria, agarrou e dilacerou o corpo apenas para soltá-lo em um momento, abaixar a cabeça, soltar um único e terrível rugido, e se virar para o homem macaco. Aproximando-se do corpo imóvel, ele o cheirou da cabeça aos pés. Então colocou uma enorme pata sobre ele e o virou, de modo que o rosto ficasse para cima. Invamente cheirou o corpo, e finalmente, com sua língua áspera, lambeu o rosto de Tarzan. Foi então que Tarzan abriu os olhos. Acima dele, erguia-se o enorme leão, com seu hálito quente em seu rosto, sua língua áspera em sua bochecha. O homem macaco tinha estado muitas vezes à beira da morte, mas nunca antes tão perto quanto agora, pensou, pois estava convencido de que a morte era apenas uma questão de segundo. Seu cérebro ainda estava entorpecido pelos efeitos do golpe que o derrubara, e assim, por um momento, não reconheceu o leão que estava sobre ele como o mesmo que enfrentará recentemente. No momento, porém, o reconhecimento surgiu nele e com ele a percepção do fato surpreendente de que Numa não parecia disposto a devorá-lo pelo menos não imediatamente. Sua posição era delicada. O leão estava sobre Tarzan com suas patas dianteiras. O homem macaco não podia se levantar, portanto, sem empurrar o leão e se Numa toleraria ser empurrado era uma questão em aberto. Além disso, a fera poderia considerá-lo já morto e qualquer movimento que indicasse o contrário seria, muito provavelmente,
capaz de despertar o instinto assassino do comedor de homens. Mas Tarzan estava cansado da situação. Ele não estava com vontade de ficar deitado ali para sempre, especialmente ao considerar o fato de que a espiã que havia tentado o golpe indubitavelmente estava escapando o mais rápido possível. Numa estava olhando diretamente em seus olhos agora, evidentemente ciente de que ele estava vivo. De repente, o leão inclinou a cabeça para o lado e choramingou. Tarzan conhecia aquele som, e sabia que não significava raiva nem fome, e então arriscou tudo em um único movimento, encorajado por aquele gemido baixo. Move-se, Numa, ele ordenou e, colocando a palma da mão no ombro castanho, empurrou o leão para o lado. Então ele se ergueu e, com a mão na faca de caça, aguardou o que pudesse acontecer em seguida. Foi então que seus olhos se depararam pela primeira vez com o corpo dilacerado de Sheeta. Ele olhou do gato morto para o vivo e viu as marcas de conflito neste também. E em um instante percebeu algo do que havia acontecido no o havia salvado da pantera. Parecia incrível, e no entanto, as evidências apontavam claramente para o fato. Ele se voltou para o leão e, sem medo, aproximou-se e examinou suas feridas, que encontrou superficiais, enquanto Tarzan se ajoelhava ao lado dele. Numa coçava a orelha em seu ombro nu e marrom. Então, o homem macaco acariciou a grande cabeça, pegou sua lança e olhou ao redor para encontrar o rastro da garota. Logo encontrou o caminho em direção ao leste, e ao seguir por ele, algo fez sentir pela medalhinha que pendurara em seu pescoço. Ela havia sumido. Nenhum vestígio de raiva era aparente no rosto do homem macaco, a não ser um leve apertar das mandíbulas, mas ele colocou a mão, com pesar, na parte de trás da cabeça, onde um galo marcava o lugar onde a garota o havia atingido, e um momento depois, um meio sorriso surgiu em seus lábios. Ele não pôde deixar de admitir que ela o havia enganado habilmente, e que deve ter tido coragem para fazer o que fez e sair apenas armado com um revólver pelo deserto sem trilhas que se estendia entre eles e a ferrovia, e além, até as colinas onde fica Vilheustal. Tarzan admirava a coragem. Ele era grande o suficiente para admiti-la e admirar até mesmo em uma espiã alemã, mas via que nesse caso isso apenas aumentava sua astúcia e a tornava ainda mais perigosa, fazendo com que a necessidade de afastá-la se tornasse fundamental. Ele esperava alcançá-la antes que chegasse a Vilheustal, e assim, partiu em um trote ritmado que podia manter por horas a fio sem aparente cansaço. Que a garota pudesse esperar chegar à cidade a pé em menos de 2 dias parecia improvável, pois eram cerca de 30 milhas e parte do caminho era montanhoso. Mesmo enquanto o pensamento lhe atravessava a mente, ele ouviu o apito de uma locomotiva a leste e soube que a ferrovia voltará a operar após uma paralisação de vários dias. Se o trem estava indo para o sul, a garota o sinalizaria se tivesse alcançado a via correta. Seus ouvidos atentos captaram o gemido das sapatas de freio nas rodas e, alguns minutos depois, o aviso sonoro de liberação dos freios. O trem havia parado e recomeçado, e à medida que ganhava velocidade e distância, Tarzan pôde perceber pela direção do som que ele se movia para o sul. O homem macaco seguiu a trilha até a ferrovia, onde ela terminava abruptamente do lado oeste dos trilhos, mostrando que a garota havia embarcado no trem, exatamente como ele pensava. Não restava nada além de seguir até Vilheustal, onde ele esperava encontrar o capitão Fritz Schneider, assim como a garota, e recuperar seu medalhão cravejado de diamantes. Estava escuro quando Tarzan chegou à pequena cidade de colina de Vilheustal. Ele vagava pelas bordas da cidade, se situando e tentando determinar como um homem branco quase nu poderia explorar a vila sem levantar suspeitas. Havia muitos soldados por perto, e a cidade estava vigiada, pois ele podia ver um sentinela solitário fazendo a ronda, a menos de 100 metros dele. Enganar esse seria fácil, mas entrar na vila e vasculhá-la seria praticamente impossível, trajando roupas ou não. Como estava, avançando lentamente, aproveitando cada cobertura, deitado e imóvel quando o rosto do sentinela estava voltado para ele, o homem macaco finalmente alcançou as sombras protetoras de uma dependência logo dentro das linhas. De lá ele se moveu furtivamente de prédio em prédio até que, finalmente, foi descoberto por um grande cachorro nos fundos de um dos bangalôs. A fera se aproximou devagar dele, rosnando. Tarzan ficou imóvel ao lado de uma árvore. Ele podia ver uma luz no bangalô e homens uniformizados se movimentando, e esperava que o cachorro não latisse. Ele não latiu, mas rosnou mais ferozmente, exatamente no momento em que a porta traseira do bangalô se abriu e um homem saiu. O animal avançou. Ele era um cachorro grande, tão grande quanto Dango, a hiena, e avançou com toda a impetuosidade feroz de Numa, o leão. Quando ele veio, Tarzan se ajoelhou e o cachorro disparou pelo ar em direção à sua garganta. Mas agora ele não estava lidando com um homem e descobriu que sua rapidez era mais do que igualada pela rapidez do Tarmangani. Seus dentes nunca alcançaram a carne macia, dedos fortes, dedos de aço,
agarraram seu pescoço. Ele soltou um único ganido surpreso, e arranhou o peito nu à sua frente com suas garras, mas estava impotente. Os dedos poderosos se fecharam sobre sua garganta. O homem se levantou, sacudiu o corpo que tentava arranhar uma vez e o lançou de lado. Ao mesmo tempo, uma voz da porta aberta do bangalô chamou Simba. Não houve resposta. Repetindo a chamada, o homem desceu os degraus e avançou em direção à árvore. À luz da porta, Tarzan pôde ver que ele era um homem alto, ombros largos, vestindo o uniforme de um oficial alemão. O homem macaco recuou para a sombra do tronco da árvore. O homem se aproximou, ainda chamando o cachorro. Ele não via a fera selvagem, agora agachada na sombra, à espera dele. Quando chegou a cerca de 3 metros do Tarmangani, Tarzan lançou-se sobre ele assim como o sabor salta para matar. O homem macaco saltou. O impulso e o peso do seu corpo lançaram o alemão ao chão. Dedos poderosos impediram um grito, e embora o oficial lutasse, ele não teve chance. Um momento depois, jazia morto ao lado do corpo do cachorro. Enquanto Tarzan permanece por um momento olhando para sua presa e lamentando não poder arriscar-se a dar seu amado grito de vitória, a visão do uniforme sugeriu um meio pelo qual ele poderia passar de um lado para o outro em Vilhostal com a mínima chance de ser detectado. 10 minutos depois, um oficial alto e de ombros largos saiu do quintal do bangalô, deixando para trás os corpos de um cachorro e de um homem nu. Ele caminhava com ousadia pela pequena rua, e aqueles que o cruzavam não podiam imaginar que por baixo do uniforme da Alemanha Imperial batia um coração selvagem, que pulsava com ódio implacável pelos hunos. A primeira preocupação de Tarzan era localizar o hotel, pois aqui ele supunha que encontraria a garota. E onde estava a garota? Sem dúvida estaria Manfred Schneider, que era o seu cúmplice, ou seu namorado, ou ambos. E ali também estaria o precioso relicário de Tarzan. Ele finalmente encontrou o hotel, um prédio baixo de 2 andares com uma varanda. Havia luzes nos 2 andares e pessoas, na maioria oficiais, podiam ser vistas lá dentro. O homem símio considerou entrar e perguntar pelos que procurava, mas seu julgamento mais sensato levou a fazer um reconhecimento primeiro. Contornando o prédio, ele olhou em todos os quartos iluminados do primeiro andar e, não vendo nenhum daqueles por quem havia vindo, subiu levemente para o telhado da varanda e continuou suas investigações pelas janelas do segundo andar. Em um canto do hotel, em um quarto dos fundos, as persianas estavam fechadas, mas ele ouviu vozes lá dentro e uma vez viu uma figura delineada momentaneamente contra a persiana. Parecia ser a figura de uma mulher, mas ela desapareceu tão rapidamente que ele não pôde ter certeza. Tarzan se aproximou da janela e escutou. Sim, havia uma mulher ali e um homem. Ele ouviu nitidamente os tons de suas vozes, embora não conseguisse ouvir palavras, pois pareciam estar sussurrando. O quarto ao lado estava escuro. Tarzan tentou a janela e a encontrou destrancada. Tudo estava silencioso lá dentro. Ele ergueu a parte móvel da janela e ouviu novamente. Continua silêncio. Colocando uma perna sobre o parapeito, ele deslizou para dentro e olhou ao redor com pressa. O quarto estava vazio. Indo até a porta, ele abriu e olhou para o corredor. Também não havia ninguém ali, e ele saiu e se aproximou da porta do quarto ao lado onde estavam o homem e a mulher. Pressionando-se junto à porta, ele escutou. Agora ele distingue palavras, pois os dois haviam levantado a voz como se estivessem discutindo. A mulher estava falando. Eu trouxe o medalhão, ela disse, conforme foi combinado entre você e o general Kraut, como minha identificação. Não carrego nenhum outro documento. Isso deveria ser suficiente. Você não tem nada a fazer além de me entregar os papéis e me deixar ir. O homem respondeu em um tom tão baixo que Tarzan não conseguiu ouvir as palavras. E então a mulher falou novamente, uma nota de desprezo e talvez um pouco de medo em sua voz. Você não ousaria. Hauptmann Schneider, ela disse. Então não me toque. Tire suas mãos de mim. Foi então que Tarzan dos macacos abriu a porta e entrou no quarto. O que ele viu foi um enorme oficial alemão de pescoço grosso com um braço em volta da cintura de Fraulein Berta Kircher, e a mão sobre a testa dela empurrando sua cabeça para trás enquanto tentava beijá-la na boca. A garota lutava contra o grande bruto, mas seus esforços eram inúteis. Lentamente, os lábios do homem se aproximavam dos dela e, pouco a pouco, passo a passo, ela estava sendo levada para trás. Schneider ouviu o barulho da porta abrindo e se fechando atrás dele e se virou. Ao ver esse estranho oficial, ele deixou a garota cair e se ergueu. Qual é o significado desta intrusão, tenente? Ele exigiu, observando as ombreiras do outro. Saia do quarto imediatamente. Tarzan não deu nenhuma resposta articulada, mas os dois que estavam com ele ouviram um rosnado baixo escapar daqueles lábios firmes, um rosnado que fez a menina estremecer e trouxe palidez ao rosto vermelho do alemão, fazendo sua mão buscar a pistola, mas mesmo quando sacou a arma,
ela foi arrancada dele e arremessada através da persiana e da janela para o quintal além. Então Tarzan recuou contra a porta e lentamente tirou o casaco do uniforme. Você é Optimus Schneider, disse ele ao alemão. E daí? Resmungou este. Eu sou Tarzan dos macacos, respondeu o homem macaco. Agora você sabe por que eu interrompi. Os dois à sua frente viram que ele estava nu por baixo do casaco que jogou no chão, então ele rapidamente tirou as calças e ficou lá vestido apenas com a tanga. A garota também o havia reconhecido a essa altura. Tire a mão dessa pistola, advertiu Tarzan. Sua mão caiu ao lado do corpo. Agora venha aqui. Ela se aproximou e Tarzan retirou a arma e arremessou na direção do outro. Ao ouvir seu nome, Tarzan notou a palidez doente que se espalhou pelo rosto do húngaro. Finalmente ele havia encontrado o homem certo. Finalmente sua companheira seria parcialmente vingada, nunca poderia ser totalmente vingada. A vida era muito curta, e havia alemães demais. O que você quer de mim? Exigiu Schneider. Você vai pagar pelo que fez no pequeno bangalô no país dos Vaziris, respondeu o homem macaco. Schneider começou a vociferar e ameaçar. Tarzan girou a chave na fechadura da porta e lançou o primeiro pela janela atrás das pistolas. Então ele se voltou para a garota. Fique fora do caminho, disse em voz baixa. Tarzan dos macacos vai matar. O húngaro parou de vociferar e começou a suplicar. Tenho esposa e filhos em casa, gritou. Não fiz nada, Você vai morrer como convém ao seu tipo, disse Tarzan, com sangue nas mãos e uma mentira nos lábios. Ele começou a atravessar a sala em direção ao robusto Optimus. Schneider era um homem grande e poderoso, mais ou menos da altura do homem macaco, mas muito mais pesado. Ele percebeu que nem ameaças nem súplicas seriam úteis e, portanto, se preparou para lutar como um rato acuado luta por sua vida, com toda a raiva maníaca, astúcia e ferocidade que a primeira lei da natureza imprime em muitas feras. Abaixando sua cabeça de touro, ele investiu contra o homem macaco, e no centro do chão os dois se enroscaram. Ali permaneceram presos, balançando por um momento até que Tarzan conseguiu forçar seu antagonista para trás, sobre uma mesa que caiu no chão, estilhaçada pelo peso dos dois corpos pesados. A garota ficou parada, observando a batalha com os olhos arregalados. Ela viu os dois homens rolando de um lado para o outro pelo chão e ouviu com horror os rosnados baixos que saíam dos lábios do gigante nu. Schneider estava tentando alcançar a garganta de seu inimigo com os dedos enquanto, horror dos horrores, Berta Kircher podia ver que o outro estava procurando a jugular do alemão com os dentes. Schneider parecia perceber isso também, pois redobrou seus esforços para escapar e finalmente conseguiu rolar por cima do homem macaco e se libertar. Pulando de pé, correu em direção à janela, mas o homem macaco foi rápido demais para ele. Antes que pudesse saltar através do batente, uma mão pesada caiu sobre seu ombro, e ele foi puxado para trás e lançado através da sala até a parede oposta. Ali Tarzan seguiu, e mais uma vez se enfrentaram, desferindo golpes terríveis um no outro, até que Schneider, em um grito agudo, gritou: Camerade! Camerade! Tarzan agarrou o homem pelo pescoço e puxou sua faca de caça. As costas de Schneider estavam contra a parede, de modo que, embora seus joelhos tremessem, ele era mantido ereto pelo homem macaco. Tarzan aproximou a ponta afiada da parte inferior do abdômen do alemão. Então você matou meu companheiro. Ele sibilou com uma voz terrível. Assim você morrerá. A garota cambaleou para a frente. Oh Deus, não! Ela gritou. Não isso. Você é corajoso demais. Não pode ser uma fera assim. Tarzan se virou para ela. Não. Disse ele. Você está certa. Eu não posso fazer isso, eu não sou alemão. E levantou a ponta de sua lâmina, afundando-a profundamente no coração pútrido do Optimus Fritz Schneider, colocando um ponto sangrento ao último suspiro do Han. Eu não fiz isso. Ela não é. Então Tarzan se voltou para a garota e estendeu a mão. Me dê meu relicário, disse ele. Ela apontou para o oficial morto. Ele o tem. Tarzan o revistou e encontrou a joia. Agora você pode me entregar os papéis, disse a garota. E sem uma palavra ela lhe entregou um documento dobrado. Por um longo tempo ele ficou olhando para ela antes de falar vivamente. Eu também vim por você, disse ele. Seria difícil levá-la de volta daqui, portanto, eu ia matá-la, como jurei matar todos da sua espécie. Mas você tinha razão quando disse que eu não era tal monstro como aquele matador de mulheres. Eu não poderia matá-lo como ele matou o meu, nem posso matá-la, que é uma mulher. Ele se dirigiu à janela, levantou o batente, e um instante depois, já havia saído e desaparecido na noite. E então Fraulein Berta Kircher se aproximou rapidamente do cadáver no chão, enfiou a mão dentro da blusa e retirou um pequeno maço de papéis, que ela guardou na cintura antes de ir até a janela e chamar por ajuda. Capítulo 7. Quando o sangue falou, Tarzan dos macacos estava enojado. Ele tivera a espiã alemã, Berta Kircher, em seu poder e a deixará ilesa. É verdade que ele havia matado o Optimus Fritz Schneider,
que o subtenente von Goes havia morrido por suas mãos, e que, de outras formas, ele havia se vingado dos homens da companhia alemã que haviam assassinado, saqueado e estuprado no bangalô de Tarzan no país Vaziri. Havia ainda outro oficial a ser responsabilizado, mas ele não conseguia encontrá-lo. Era o tenente Obergatz que ele ainda procurava, embora em vão, pois finalmente soube que o homem havia sido enviado em alguma missão especial, seja na África ou de volta à Europa. O informante de Tarzan o não sabia, ou não queria revelar, mas o fato de ele ter permitido que o sentimento contivesse sua mão quando poderia tão facilmente ter eliminado Berta Kircher no hotel em Wilhelmstal naquela noite o incomodava profundamente no coração do homem. Ele se envergonhava de sua fraqueza, e quando entregou o papel que ela lhe dera ao chefe do Estado-Maior britânico, mesmo que as informações contidas nele permitissem aos britânicos frustrar um ataque de flanco alemão, ainda estava muito insatisfeito consigo mesmo. E possivelmente a raiz dessa insatisfação residia no fato de que ele percebe que, se tivesse novamente a mesma oportunidade, ainda acharia impossível matar uma mulher, assim como havia sido em Wilhelmstal naquela noite. Tarzan culpava essa fraqueza, como a considerava, a sua associação com as influências efeminadas da civilização, pois no fundo de seu coração selvagem ele desprezava tanto a civilização quanto seus representantes, os homens e mulheres dos países civilizados do mundo. Sempre comparava suas fraquezas, seus vícios, suas hipocrisias e suas pequenas vaidades com os modos abertos e primitivos de seus ferozes companheiros da selva, e ao mesmo tempo lutava nesse mesmo grande coração, contra essas forças. Outra força poderosa, o amor e a lealdade de Tarzan por seus amigos do mundo civilizado. O homem macaco, criado como havia sido por bestas selvagens em meio a bestas selvagens, era lento para fazer amigo. Conhecidos ele tinha aos centenas, mas amigos ele tinha pouco. Por esses poucos ele teria morrido, assim como, sem dúvida, eles teriam morrido por ele, mas nenhum deles estava lutando com as forças britânicas na África Oriental, e assim, enojado e desgostoso com a visão do homem travando sua cruel e desumana guerra, Tarzan decidiu atender ao chamado insistente da remota selva de sua juventude, pois os alemães agora estavam em fuga e a guerra na África Oriental estava tão perto do fim que ele percebeu que seus serviços adicionais teriam valor insignificante. Nunca tendo sido regularmente juramentado ao serviço do rei, ele não tinha nenhuma obrigação de permanecer agora que a obrigação moral havia sido removida, e assim ele desapareceu do acampamento britânico tão misteriosamente quanto havia aparecido alguns meses antes. Mais de uma vez Tarzan havia retornado ao estado primitivo apenas para voltar à civilização pelo amor à sua companheira, mas agora que ela se fora, ele sentiu que desta vez tinha partido definitivamente para sempre dos habitats humanos, e que deveria viver e morrer como uma fera entre as feras, assim como havia sido desde a infância até a maturidade. Entre ele e seu destino estendia-se uma região sem trilhas, uma selvageria primitiva intocada onde, sem dúvida, em muitos pontos, seu seria o primeiro pé humano a tocar a relva virgem. Nem essa perspectiva desanimou o Tarmangani, ao contrário, era um impulso e um incentivo, pois rico em suas veias corria aquele nobre sangue que tornou habitável para o homem a maior parte da superfície da terra. A questão de comida e água, que teria se tornado primordial na mente de um homem comum ao contemplar tal excursão, dava a Tarzan pouca preocupação. A selva era seu habitat natural e a arte de sobreviver na floresta tão inerente a ele quanto respirar. Como outros animais da selva, ele podia sentir a água a grande distância, onde você ou eu poderíamos morrer de sede. O homem macaco selecionaria com precisão o local exato para cavar e encontrar água. Por vários dias Tarzan atravessou um país rico em caça e cursos de água. Ele se movia lentamente, caçando e pescando, ou então confraternizando ou brigando com os outros habitantes selvagens da selva. Agora era o pequeno Manu, o macaco, que tagarelava e repreendia o poderoso Tarmangani. No minuto seguinte, o alertava de que a cobra, estava enrolada na grama alta logo à frente. Sobre Manu, Tarzan perguntou a respeito dos grandes símios Mangani e foi informado de que poucos habitavam esta parte da selva, e que mesmo esses estavam caçando mais ao norte nesta época do ano. Mas a Bolgani, disse Manu, você gostaria de ver Bolgani? O tom de Manu era zombeteiro, e Tarzan sabia que isso se devia ao fato de que o pequeno Manu achava que todas as criaturas temiam um poderoso Bolgani, o gorila. Tarzan arqueou seu grande peito, e o bateu com um punho cerrado. Eu sou Tarzan, exclamou. Quando Tarzan ainda era um balu, ele matou um Bolgani. Tarzan procura os Mangani, que são seus irmãos, mas Bolgani ele não procura. Então que Bolgani fique fora do caminho de Tarzan. O pequeno Manu, o macaco, ficou muito impressionado, pois o jeito da selva é se gabar e acreditar. Foi então que ele se dignou a contar a Tarzan mais sobre os Mangani. Eles vão para lá e para lá e para lá, ele disse, fazendo um amplo gesto com a mão marrom primeiro em direção ao norte,
depois para o oeste, e então para o sul novamente. Pois lá, e ele apontou diretamente para o oeste, há muita caça, mas entre aqui existe um grande lugar onde não há comida nem água, então eles precisam ir por esse caminho. E novamente ele fez sua mão percorrer o semicírculo que explicava a Tarzan o grande desvio que os macacos faziam para chegar ao seu campo de caça a oeste. Isso estava bem para os Mangani, que são preguiçosos e não se importam em se mover rapidamente, mas, para Tarzan, a estrada reta seria a melhor. Ele atravessaria o país seco e chegaria a Boa Caça em um terço do tempo que levaria para ir para longe, ao norte, e depois retornar novamente. E assim foi que ele continuou em direção ao oeste, e atravessando uma cadeia de baixas montanhas, avistou um amplo planalto, pedregoso e desolado. Ao longe, viu outra cadeia de montanhas, além da qual sentiu que deveria estar o território de caça dos Mangani. Lá ele se juntaria a eles e permaneceria por um tempo antes de continuar em direção à costa e à pequena cabana que seu pai havia construído ao lado do poto abrigado na beira da selva. Tarzan estava cheio de planos. Ele reconstruiria e ampliaria a cabana de seu nascimento, construindo depósitos onde faria os macacos guardar comida quando houvesse abundância para os tempos de escassez, algo que nenhum macaco jamais havia pensado em fazer. E a tribo permaneceria sempre no local, e ele seria reivamente como fora no passado. Ele tentaria ensinar-lhes algumas das melhores coisas que aprendeu com os homens, mas, conhecendo a mente dos macacos como apenas Tarzan conhecia, temia que seus esforços fossem em vão. O homem macaco encontrou o país por onde atravessava extremamente áspero, o mais áspero que já tinha encontrado. O planalto era cortado por desfiladeiros frequentes, cuja passagem muitas vezes exigia horas de esforço desgastante. A vegetação era escassa e de um tom marrom desbotado que conferia a toda a paisagem um aspecto extremamente deprimente. Grandes rochas estavam espalhadas em todas as direções, até onde a vista alcançava, parcialmente enterradas em uma poeira impalpável que se levantava em nuvens ao seu redor a cada passo. O sol batia impiedosamente de um céu sem nuvens. Por um dia Tarzan trabalhou através desta terra agora odiosa, e, ao pôr do sol, as montanhas distantes a oeste pareciam não estar mais próximas do que pela manhã. Nunca tinha visto sinal de coisa viva, exceto Ska, aquele pássaro de mau agouro, que o seguia incansavelmente desde que ele havia entrado neste deserto árido. Nem o menor besouro que ele pudesse comer havia dado indícios de que existisse vida de qualquer tipo ali, e foi um Tarzan faminto e sedento que se deitou para descansar à noite. Ele decidiu agora seguir adiante durante o frescor da noite, pois percebeu que até o poderoso Tarzan tinha suas limitações e que onde não havia comida não se podia comer, e onde não havia água, a maior habilidade na floresta do mundo não encontraria nenhuma. Foi uma experiência totalmente nova para Tarzan encontrar um país tão árido e terrível em sua amada África. Até o Saara tinha seus oásis, mas este mundo horrível não dava a menor indicação de conter um só palmo de terreno hospitaleiro. No entanto, ele não tinha dúvidas de que avançaria para o país maravilhoso sobre o qual o pequeno Manu lhe contará, embora fosse certo que faria isso com a pele seca e o estômago vazio. E assim continuou lutando até o amanhecer, quando voltou a sentir necessidade de descansar. Ele estava à beira de outro daqueles terríveis cânions, o oitavo que cruzava, cujos lados íngremes teriam exigido ao máximo a força de um homem não cansado e bem fortalecido por comida e água, e pela primeira vez, ao olhar para o abismo e depois para o lado oposto que teria de escalar, a apreensão começou a assaltar sua mente. Ele não teme a morte com a lembrança de seu parceiro assassinado ainda fresca em sua mente. Ele quase a provocava, mas dentro dele estava forte aquele instinto primal de autopreservação, a força batalhadora da vida que o manteria como um concorrente ativo contra o grande ceifador até que, lutando até o último instante, fosse vencido por um poder superior. Uma sombra passou lentamente pelo chão ao seu lado, e ao olhar para cima, o homem, macaco viu Ska, o abutre, traçando um grande círculo acima dele. O sombrio e persistente arauto do mal despertou nele uma determinação renovada. Ele se levantou e se aproximou da borda do cânion então, girando, com o rosto voltado para o pássaro de rapina que circulava, bradou o desafio do macaco bispo. Eu sou Tarzan, ele gritou, senhor da selva. Tarzan dos macacos não é Parasca, comedor de carniça. Volte para o covil de Dango, e alimente-se das sobras das hienas, pois Tarzan não deixará ossos para se arroer neste deserto vazio de morte. Mas antes de chegar ao fundo do cânion, ele novamente foi forçado a perceber que sua grande força estava diminuindo, e quando caiu exausto ao pé do penhasco e viu diante de si a parede oposta que precisava ser escalada, exibiu seus dentes de luta e rosnou. Durante uma hora, ficou descansando na sombra fresca ao pé do penhasco. Ao seu redor reinava um silêncio absoluto, o silêncio de um túmulo. Nenhum pássaro tremulando, nenhum inseto zumbindo, nenhum réptil correndo aliviava a quietude mortal. Este, de fato,
Era o Vale da Morte. Ele sentiu a depressiva influência daquele lugar horrível se instalar sobre ele, mas se ergueu cambaleante, sacudindo-se como um grande leão, pois não era ele ainda Tarzan, o poderoso Tarzan dos macacos. Sim, e Tarzan, o poderoso, ele seria até o último pulso daquele coração selvagem. Enquanto atravessava o chão do cânion, ele viu algo deitado próximo à base da parede lateral que estava se aproximando, algo que se destacava em impressionante contraste com todo o entorno, e ainda assim, parecia tão parte integrante da cena sombria que sugeria um ator no cenário de um palco bem montado, como se quisesse dar continuidade à alegoria. Os raios impiedosos do flamejante tocavam um penhasco oriental, iluminando o objeto deitado ao pé da parede ocidental como um enorme holofote. E quando Tarzan se aproximou, ele viu o crânio esbranquiçado e os ossos de um ser humano, ao redor dos quais havia restos de roupas e objetos de equipamento que, ao examiná-los, despertaram na homem-macaco uma curiosidade tão grande que, por um tempo, ele se esqueceu de sua própria situação ao contemplar a notável história sugerida por essas evidências silenciosas de uma tragédia de tempos passados. Os ossos estavam em um estado razoável de conservação e indicavam, por estarem intactos, que a carne provavelmente havia sido retirada por abutres, já que nenhum estava quebrado, mas os pedaços de equipamento confirmavam a sugestão de sua grande antiguidade. Neste local protegido, onde não havia geadas e evidentemente chovia pouco, os ossos poderiam ter permanecido por eras sem se desintegrar, pois aqui não havia outras forças para dispersá-los ou perturbá-los. Perto do esqueleto jazia um capacete de latão martelado e uma couraça corroída de aço, enquanto a um lado havia uma espada longa e reta em sua bainha e uma antiga arcabuz. Os ossos eram de um homem grande, um homem de força e vitalidade extraordinárias. Tarzan sabia que ele devia ter sido assim para ter penetrado tão profundamente nos perigos da África com um armamento tão pesado, ao mesmo tempo inútil. O homem-macaco sentiu uma profunda admiração por esse aventureiro sem nome de um tempo já passado. Que bruto de homem ele deve ter sido e que história gloriosa de batalha e vicissitudes caleidoscópicas da fortuna deve ter estado trancada dentro daquele crânio esbranquiçado. Tarzan se curvou para examinar os restos de roupas que ainda jaziam sobre os ossos. Cada fragmento de couro havia desaparecido, sem dúvida comido pelos cães. Não restavam botas, caso ele as tivesse usado, mas havia várias fivelas espalhadas, sugerindo que grande parte de seus pertences era de couro, enquanto logo abaixo dos ossos de uma das mãos havia um cilindro de metal com cerca de 20 centímetros de comprimento e 5 centímetros de diâmetro. Quando Tarzan a pegou, percebeu que estava fortemente envernizada e havia resistido tão bem aos pequenos estragos do tempo que estava em um estado de conservação tão perfeito hoje quanto quando seu dono caiu em seu último e longo sono, talvez séculos atrás. Enquanto o examinava, ele descobriu que uma extremidade estava fechada com uma tampa de fricção, que, com um pequeno esforço de torção, logo se soltou e foi removida, revelando no interior um rolo de pergaminho que o homem-macaco retirou e abriu, revelando várias folhas amareladas pelo tempo, densamente escritas com uma caligrafia fina em um idioma que ele supôs ser espanhol, mas que não conseguiu decifrar. Na última folha havia um mapa grosseiramente desenhado com inúmeros pontos de referência marcados, todos incompreensíveis para Tarzan, que, depois de uma breve análise dos papéis, os devolveu ao estojo de metal, fechou a tampa e estava prestes a lançar o pequeno cilindro ao chão, ao lado dos restos mudos de seu anterior possuidor, quando um capricho de curiosidade insatisfeito o levou a colocá-lo na aljava junto às suas flechas, embora, ao fazer isso, tivesse o pensamento sombrio de que, possivelmente, séculos depois, ele poderia eventualmente ver a vista do homem ao lado de seus próprios ossos branqueados. E então, com um último olhar para o esqueleto antigo, ele se voltou para a tarefa de subir a parede oeste do cânion. Devagar e com muitas pausas, ele arrastava seu corpo enfraquecido para cima. Repetidas vezes ele escorregava de volta pelo cansaço extremo e teria caído no chão do cânion não fosse por mero acaso. Quanto tempo ele levou para escalar aquela parede aterrorizante ele não poderia dizer, e quando finalmente conseguiu se arrastar até o topo, ficou deitado, fraco e ofegante, exausto demais para se levantar ou mesmo se mover alguns centímetros para mais longe da beira perigosa do abismo. Finalmente ele se levantou, muito lentamente e com evidente esforço, apoiando-se primeiro nos joelhos e depois cambaleando até ficar de pé, mas sua vontade indomável se manifestou em um súbito endireitar dos ombros e um determinado balançar da cabeça enquanto avançava em pernas trêmulas para continuar sua valente luta pela sobrevivência. À frente, ele observava a paisagem acidentada em busca de sinais de outro cânion, que sabia significar uma destruição inevitável. As colinas a oeste estavam mais próximas agora, embora estranhamente reais, parecendo dançar à luz do sol, como se zombassem dele com sua proximidade,
no momento em que o cansaço estava prestes a torná-las inalcançáveis para sempre. Além deles, ele sabia que deveriam estar os férteis campos de caça de que Manu havia falado. Mesmo que nenhum cânion se interpusesse, suas chances de superar até mesmo colinas baixas pareciam remotas caso tivesse a sorte de atingir sua base, mas com outro cânion, a esperança estava morta. Acima deles, Ska ainda circulava, e parecia ao homem macaco que o pássaro de mau agouro pairava cada vez mais baixo, como se lesse naquela marcha vacilante a aproximação do fim, e através dos lábios ressecados, Tarzan resmungou sua desafiante resistência. Milha após milha, Tarzan dos macacos avançava lentamente, sustentado pela pura força de vontade, onde um homem comum teria se deitado para morrer e descansar eternamente músculos fatigados. Cada movimento uma agonia de esforço, mas, finalmente, seu progresso tornou-se praticamente mecânico. Ele cambaleava, com a mente atordoada que reagia de forma entorpecida a um único impulso: avançar, sempre avançar. As colinas agora eram apenas um borrão indefinido à frente. Às vezes ele esquecia que eram colinas, e de novo se perguntava vagamente por que precisava continuar para sempre através de todo esse sofrimento, tentando alcançar as colinas fugidias e evasivas. Atualmente ele começou a odiá-los e formou-se em seu cérebro meio delirante a alucinação de que as colinas eram colinas alemãs, que haviam matado alguém querido para ele, a quem ele nunca conseguia lembrar completamente, e que ele estava perseguindo para matá-los. Essa ideia, crescendo, parecia lhe dar força a um propósito novo e revigorante, de modo que, por um tempo, ele não mais cambaleou, mas seguiu em frente firmemente, com a cabeça erguida. Uma vez ele tropeçou e caiu, e quando tentou se levantar descobriu que não conseguia, que sua força havia desaparecido a ponto de só conseguir avançar rastejando de mãos e joelhos por alguns metros e depois se deitar rivamente para descansar. Foi durante um desses frequentes períodos de exaustão completa que ele ouviu o bater de asas lúgubres bem acima dele. Com a força que lhe restava, ele se virou de costas para ver Ska subir rapidamente. Ao ver isso, a mente de Tarzan clareou por um tempo. O fim está tão próximo assim, ele pensou. Será que Ska sabe que estou tão perto da morte a ponto de ele ousar descer e pousar sobre meu cadáver? E mesmo então um sorriso sombrio tocou aqueles lábios inchados quando uma ideia súbita surgiu em sua mente selvagem: a astúcia da fera acuada. Fechando os olhos, ele colocou um antebraço sobre eles para protegê-los do poderoso bico de Ska. Então permaneceu muito quieto, esperando. Era relaxante deitar ali, pois o sol estava agora obscurecido pelas nuvens e Tarzan estava muito cansado. Ele temia que pudesse adormecer e algo lhe dizia que, se o fizesse, nunca acordaria. E então concentrou todas as suas forças restantes num único pensamento de permanecer acordado. Nenhum músculo se moveu para Ska. Circulando acima, tornou-se evidente que o fim havia chegado, que, enfim, ele seria recompensado por sua longa vigília. Circulando lentamente, ele desceu cada vez mais perto do homem moribundo. Por que Tarzan não se mexia? Teria ele realmente sido vencido pelo sono da exaustão? Ou se estava certo a morte finalmente reivindicar aquele corpo poderoso? Aquele grande, selvagem coração estava quieto para sempre. É impensável. Ska, cheio de desconfianças, circulava cautelosamente. 2 vezes quase pousou sobre o grande seio nu, apenas para girar subitamente, mas na terceira vez suas garras tocaram a pele morena. Era como se o contato fechasse um circuito elétrico que instantaneamente vitalizou o corpo quieto que estivera imóveis por tanto tempo. Uma mão morena deslizou para baixo da testa morena, e, antes que Ska pudesse levantar uma asa para voar, ele estava nas garras de sua vítima pretendida. Ska lutou, mas ele não era páreo nem mesmo para um Tarzan moribundo, e um momento depois os dentes do homem macaco se fecharam sobre o carnívoro. A carne era grossa e dura, exalava um odor desagradável e tinha um gosto pior ainda, mas era comida. E o sangue era bebida. E Tarzan era apenas um macaco no fundo do coração. E um macaco moribundo. Além disso, morrendo de fome e sede. Mesmo mentalmente enfraquecido como estava, o homem macaco ainda era mestre de seu apetite, e, portanto, comeu, mas com moderação, guardando o restante. E então, sentindo que agora podia fazer isso com segurança, virou-se de lado e dormiu. A chuva, que caía pesadamente sobre seu corpo, o despertou e, sentando-se, ele juntou as mãos e capturou as preciosas gotas que transferiu para sua garganta ressecada. Ele conseguia apenas um pouco de cada vez, mas isso era o melhor. As poucas bocadas de isca que ele havia comido, juntamente com o sangue, a água da chuva e o sono, o haviam revigorado muito e colocado nova força em seus músculos cansados. Agora ele podia ver as colinas novamente e elas estavam próximas e, apesar de não haver sol, o mundo parecia brilhante e alegre, pois Tarzan sabia que estava salvo. O pássaro que teria o devorado, e a chuva providencial, o haviam salvo exatamente no momento em que a morte parecia inevitável. Invamente partilhando algumas bocadas da carne desagradável de Ska, o abutre,
o homem macaco levantou-se com algo de sua antiga força e partiu com passo firme em direção às colinas promissoras que se erguiam sedutoras à frente. A escuridão caiu antes que ele as alcançasse, mas ele continuou até sentir o solo íngreme que proclamava sua chegada à base das colinas propriamente ditas, e então deitou-se e esperou até que a manhã revelasse a passagem mais fácil para a terra além. A chuva havia cessado, mas o céu ainda estava encoberto de modo que mesmo seus olhos aguçados não conseguiam penetrar a escuridão a mais de alguns metros. E ali ele dormiu, depois de comer vivamente o que restara de isca, até que o sol da manhã o desperta-se com um novo senso de força e bem-estar. E assim, finalmente, ele atravessou as colinas saindo do Vale da Morte para uma terra de beleza semelhante a um parque, rica em caça. Abaixo dele estendia-se um vale profundo, pelo centro do qual a vegetação densa da selva marcava o curso de um rio, além do qual uma floresta primitiva se estendia por milhas, terminando finalmente aos pés de altas montanhas cobertas de neve. Era uma terra que Tarzan nunca havia contemplado antes, nem era provável que o pé de outro homem branco a tivesse tocado, a menos que, possivelmente, em algum dia remoto, o aventureiro cujo esqueleto ele havia encontrado branqueando no cânion a tivesse atravessado. Capítulo 8. Tarzan e os grandes símios. 3 dias o homem macaco passou descansando e se recuperando, comendo frutas e nozes e os animais menores que eram mais facilmente capturados. E ao 4º dia ele partiu para explorar o vale e procurar pelos grandes macacos. O tempo era um fator insignificante na equação da vida para Tarzan, tanto fazia chegar à costa oeste em um mês, um ano ou 3 anos. Todo o tempo era dele e toda a África era sua. Sua liberdade era absoluta, o último laço que o prendia à civilização e aos costumes fora rompido. Ele estava sozinho, mas não exatamente solitário. A maior parte de sua vida havia sido vivida assim, e embora não houvesse outro de sua espécie, ele estava a todo momento cercado pelos povos da selva, para os quais a familiaridade não gerava desprezo em seu coração. O menor deles o interessava, e, além disso, havia aqueles com quem ele sempre fazia amizade com facilidade, e havia seus inimigos hereditários cuja presença dava um tempero à vida que, de outra forma, poderia se tornar monótona e enfadonha. E assim foi que, no 4º dia, ele partiu para explorar o vale e procurar seus companheiros símios. Ele havia avançado para o sul por uma curta distância quando suas narinas foram atacadas pelo cheiro de homem, de Gomangani, o homem negro. Havia muitos deles, e misturado ao seu cheiro havia outro, o de uma tarmangani fêmea. Balançando-se pelas árvores, Tarzan se aproximou dos autores desses odores perturbadores. Ele veio cautelosamente pelo flanco, mas sem prestar atenção ao vento, pois sabia que o homem, com seus sentidos obtusos, só poderia percebê-lo com os olhos ou ouvidos e ainda assim apenas quando estivesse relativamente perto. Se estivesse caçando numa alcheta, teria circulado até que sua presa estivesse contra o vento, aproveitando praticamente toda a vantagem até o momento em que ficasse à vista ou ouvido, mas ao perseguir o ser obtuso, o homem, ele se aproximava com quase desprezível indiferença, de modo que toda a selva ao seu redor sabia que ele estava passando exceto os homens que ele caçava. Do denso folhagem de uma grande árvore, ele os observava passar uma multidão desregrada de negros, alguns vestidos com o uniforme das tropas nativas da África Oriental alemã, outros com apenas uma peça do mesmo uniforme, enquanto muitos haviam retornado ao traje simples de seus antepassados aproximando-se da nudez. Havia muitas mulheres negras com eles, rindo e conversando enquanto mantinham o ritmo dos homens, todos armados com rifles alemães e equipados com cintos e munições alemães. Não havia oficiais brancos ali, mas não deixava de ser evidente para Tarzan que aqueles homens pertenciam a algum comando nativo alemão, e ele presumiu que haviam matado seus oficiais e se refugiado na selva com suas mulheres, ou haviam roubado algumas de aldeias nativas pelas quais deveriam ter passado. Era evidente que estavam tentando colocar o máximo de distância possível entre si e a costa, e, sem dúvida, buscavam algum reduto impenetrável do vasto interior, onde poderiam instaurar um reinado de terror entre os habitantes primariamente armados e, por meio de saques, pilhagens e estupro, enriquecer em termos de bens e mulheres às custas da região na qual se instalassem. Entre duas das mulheres negras marchava uma garota branca e esguia. Ela estava sem chapéu e com roupas rasgadas e despenteadas que evidentemente já haviam sido um traje de equitação elegante. Seu casaco tinha desaparecido e sua cintura estava metade arrancada de seu corpo. Ocasionalmente, e sem provocação aparente, uma ou outra das negras a golpeava ou empurrava bruscamente. Tarzan observava com os olhos semicerrados. Seu primeiro impulso foi saltar entre elas e tirar a garota de seus garras cruéis. Ele a reconheceu imediatamente e foi por causa desse fato que hesitou. O que importava para Tarzan dos macacos qual destino havia caído sobre esse espião inimigo? Ele não havia sido capaz de matá-la ele mesmo por causa de uma fraqueza inerente que não lhe permitia tocar uma mulher. Tudo isso, é claro,
não tinha relação com o que os outros poderiam fazer a ela. Que o destino dela agora seria infinitamente mais horrível do que a morte rápida e indolor que o homem macaco lhe teria imposto só interessava Tarzan à medida em que quanto mais terrível fosse o fim de um alemão, mais de acordo estaria com o que todos eles mereciam. E assim ele deixou os negros passarem com a Fraulein Berta Kircher em seu meio, ou pelo menos até que o último guerreiro disperso sugerisse à sua mente os prazeres da provocação de negros, uma diversão e um esporte no qual ele se tornará cada vez mais habilidoso desde aquele dia distante em que Kulonga, o filho de Bonga, o chefe, lançara sua infeliz lança em Kala, a mãe adotiva do homem macaco. O último homem, que devia ter parado por algum motivo, estava